politiqueiro. Tem algumas até que esconde. Não se misturemos com política, mas se me convidar eu vou, tá lá. Coloca um negócio na cabeça, mas não tem a mente de Cristo. Querem negar o cabelo que Deus deu, mas querem vender o pano. Aí diz que não tem político naquela congregação deles. Na nossa congregação não tem, amém? Já tem um que levou o nosso voto, Jesus Cristo de Nazaré. Esse não rouba e também não mente. Não, a gente não se mete com política. O candidato deles é de lá. Não adianta, irmão. A congregação que escapa, que eu sei até hoje, é essa aqui, esse ministério. Que escapa. Que não se mete, meu querido, com fermento de Herodes. Agora a igreja vai aprender. E você que está em casa vai aprender o que é fermento de Herodes. Vamos em frente, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse, cuidado com o fermento de Herodes. Oh, glória, Pai Santo. Louvado seja o santo nome do Rei. Marcos capítulo de número 8. Versículo de número 15. Marcos 8:15, quem achou vai glorificando. Louvado seja o santo nome do Rei. Marcos 8:15. Está escrito assim: ordenou-lhes, amém, família? É uma ordem, não é uma sugestão para ir à igreja. Se é ordem, é mandamento ou não é? É uma ordenança. O que é essa ordenança, pastor? Dizendo, olhai. O povo lá, meu Deus, olha, meu Deus, fala com a gente, Pai. Meu Deus, Pai. Sabe por que eles não enxergam o fermento de Herodes dentro dessas congregações? Porque o diabo cegou o entendimento deles, não consegue olhar. E a gente consegue. Jesus Cristo disse, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento. Fermento dos fariseus é a hipocrisia. E fermento de Herodes, era Herodes, meu querido, vinculando a politicagem com o templo. Amém? Vinculando, por isso que ele disse, avisa para aquela raposa. Já pensou? Jesus no nosso tempo dizendo para o nosso presidente, avisa para aquela raposa. E hoje não, os homens de Deus não têm coragem de falar uma palavra de Deus para um prefeito. Não tem coragem de falar para um presidente. São homens, meu querido, que se rendem a mamon. Só por causa de um voto, um tanque de gasolina, um ar-condicionado, um IPTU do terreno da congregação. Uma vergonha. A igreja nunca precisou de político, ela precisou de Deus. Certo? Precisou de Deus para sobreviver. Por quê, pastor? Se não tem político, o mundo não sobrevive. Ah, filho, sobrevive, filho. Tu sabe que sobrevive. Tu sabe que sobrevive. Nosso mundo foi governado por muitos anos por reis e não políticos. Por uma pessoa só. Haja vista que era monarquia e foi governado. Escuta o que eu vou revelar para você. O nosso reino não tem política, tem rei. Quem está entendendo, glorifica. A política é tão podre que o reino dos céus não autoriza a política lá em cima. Lá não vai ter votação, meu querido, para quem vai eleger qual é o maior profeta, qual é o maior rei, qual é o maior Deus, não. Lá é reino, meu querido, é rei, você está entendendo? Nós temos uma pátria que é de cima, que não tem politicagem. Nosso governo antigamente era tudo rei, querido. Começou a se corromper com a politicagem. Por quê? O anticristo tem que reinar. Você está entendendo? Porque a igreja, o reino meu querido, é de Deus. Há um só rei. E rei dos reis e senhor, só tem um que tem que ditar a regra. Tem vários ditando regra, vira bagunça. Amém, família? Então a nossa referência, amém, a igreja, nós temos um rei que não tem politicagem lá em cima. Nós não procuramos uma pátria. Essa pátria é nossa aqui embaixo ou é de cima? Então por que eu tenho que me preocupar com esses governantes? Diga para mim, se você votar ou deixar de votar, você vai parar de pagar imposto? Não. Nunca vai parar, porque Jesus Cristo deu a César o que é de César e dei a Deus
Nunca vai mudar. Nunca mudou até hoje. Ah, mas se você não votar, um outro voto, é problema deles. Votem ladrão quem quer. Mas a gente não vai compactuar com as coisas desse mundo. Já não basta onde teve uma politicagem, uma picaretagem no tempo de Jesus. Vamos escolher vocês aqui, Pôncio Pilatos. Escolhe Barrabás ou o justo Jesus? Quem eles escolheram? O ladrão. E até hoje estão escolhendo ladrão. A igreja até hoje está escolhendo ladrão. 99%, menos 1%. Vale um glória, família? Aí está o povo dizendo, se política não for de Deus, que cai o sangue sobre nós. E vai cair. Vai cair no julgamento. Em mim já caiu, mas não o sangue da justiça de Jesus Cristo. Amém? Mas o sangue da remissão dos meus pecados. Quem está entendendo, glorifica. Porque eu entendo o que é o fermento de Herodes. Eu entendo o que está escrito na palavra de Deus. Recapitulando, isso aqui é vídeo para compartilhar. Avisa para aquela raposa, política e religião, Herodes. Cuidado com o fermento de Herodes. As raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Covil de ladrão é lugar de raposa. São covis de ladrões, lugar de raposa. É onde eles estão infiltrados nesse momento dentro das congregações. E nós conhecemos, né, irmão? Por quê? É aquilo que eu falei no começo. Nós temos um companheiro com a gente. O amado Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas dizem assim, pastor, mas o Espírito Santo está dentro desses lugares. Tá, para tirar essas pessoas de lá. Porque ele vem convencer do pecado, juízo e justiça. Tu imagina